Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças que gritam para os colegas dizendo: tocamos flauta e vós não dançastes. Entoamos lamentações e vós não batestes no peito. Veio João que não come nem bebe e dizem: ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem que come e bebe e dizem: é um comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e de pecadores. Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Preparai o caminho, preparai o caminho, preparai o caminho do Senhor. Preparai o caminho. Meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos ter esse coração aberto para aquilo que o Senhor quer fazer em cada um de nós. Aquilo que nós acabamos de cantar, preparai o caminho do Senhor. E aqui na Canção Nova nós recebemos do nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, que existe uma forma muito eficaz, tudo pautado na Bíblia, na Escritura, na revelação de nosso Senhor, de nós prepararmos o caminho do Senhor e até anteciparmos a vinda de nosso Senhor, que é a santidade da nossa vida. Ele sempre nos ensinou com muita determinação e ardor que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. O Hosana Brasil, ele acontece no mês de dezembro e sempre nesse mês de dezembro, nós vivemos o tempo do advento, esse tempo da espera do Senhor que virá no Natal, como um grito de amor de um Deus apaixonado pela humanidade, esse Deus que desce da sua condição divina e que nasce para nos salvar. O menino que nasce para morrer, ele morre e ressuscita, ele nos redime, ele nos salva, ele nos justifica. E é um tempo de espera também da segunda vinda de nosso Senhor. Todo advento precisa nos lembrar disso. Nós somos profundamente amados, mas também, como diz São João da Cruz, no entardecer da nossa vida, nós seremos julgados pelo amor. É lembrar que nós vamos ser julgados por esse amor incondicional de um Deus apaixonado pela humanidade. Às vezes a gente até fica tranquilo, mas sempre quando eu vou meditar, nós seremos julgados pelo amor. Eu fico pensando, quanto amor eu tenho recebido de Deus. E eu vou ser julgado por esse amor que eu tenho recebido, se eu tenho correspondido ou não. Não é aquela ideia romântica, é porque eu vou ser julgado pelo amor e pronto, já está tudo resolvido, está tudo tranquilo, eu posso viver de qualquer jeito que eu vou ser julgado pelo amor. Não, pelo amor maiúsculo, que é o próprio Deus, que é amor, mas pelo amor que eu recebi e preciso corresponder. Afinal, amor com amor se paga. Nós devemos pagar o amor amando de volta.
E nós vamos perceber, a partir dessa liturgia, exatamente aquilo que Deus hoje nos entrega como alimento da sua palavra para a nossa fé, um desejo que Ele tem a respeito de nós, a respeito da nossa vida. Especialmente nós que estamos aqui, você que acompanha de casa, você que talvez está vendo esta homilia depois de meses, anos, não sei. Mas como nós vivemos no advento da internet, as coisas elas acontecem dessa maneira. Tem pessoas que são tocadas daqui a 10 anos, 20 anos, com a homilia que foi feita hoje. Então, na condição que você está, a primeira coisa é nós entendermos isso. A nossa vida, ela não termina aqui. Nós estamos aqui apenas de passagem. Desde o dia em que os nossos pais se uniram no ato conjugal e o espermatozoide fecundou o óvulo, ali nós passamos a existir naquela pequenina célula, nós passamos a existir como seres humanos e nós passamos a existir como seres eternos. Nós somos eternos. A partir do momento que nós nascemos, nós não morremos mais. Ah, mas a gente já sepultou tanta gente. Eu estou falando de uma realidade de que nós somos eternos. O nosso corpo pode até morrer, mas a nossa alma, ela é eterna. E isso precisa estar muito presente diante de nós. E existe um destino que Deus estabeleceu para nós. Um destino que o Pai, desde toda a eternidade, estabeleceu para nós. Esse destino é salvação. Esse destino é a felicidade eterna. Esse destino é a vida eterna. Que nós, como seres eternos, finitos na nossa natureza humana, um dia também a nossa natureza humana transformada, no processo de transformação que acontecerá no juízo final, o nosso corpo será transformado. Os que tiverem morrido, vai dizer o apóstolo Paulo, lá na primeira carta de Tessalonicenses, os que tiverem morrido ressuscitarão com um corpo glorioso. Os que estiverem vivos depois da ressurreição dos mortos receberão um corpo transformado. Mas nós também estaremos eternamente diante de nosso Senhor com o nosso corpo físico transformado, ressuscitado. É um processo lindo que acontecerá. Mas sabendo de tudo isso, nós precisamos entender que nós estamos numa luta constante. Nós estamos numa batalha constante. E nesse Hosana Brasil nós estamos declarando: o Senhor me dá a vitória e Ele renova a minha. Repita comigo: o Senhor me dá a vitória e renova a minha coragem. E hoje eu pedi ao Senhor em oração que Ele renovasse a nossa coragem de sermos verdadeiramente dEle. De nós entregarmos verdadeiramente a nossa vida a Ele. De nós vivermos uma vida aliançada com Deus. E essa luta é uma luta constante, que acontece com 3 inimigos que nós já talvez conheçamos: o diabo, o mundo e as paixões da nossa carne. Essa luta vai ser até o dia do último suspiro que nós dermos sobre essa terra. Por isso nós precisamos renovar a nossa coragem de escolher a Deus. Nós vamos travar essa batalha até o fim. Nós vamos lutar pelo céu. Por isso que nós precisamos renovar a nossa coragem. E hoje nós temos a palavra do Senhor como um ensino precioso. O profeta Isaías vai dizer: te ensino coisas úteis. Te ensino coisas proveitosas, coisas saídas do pensamento e do coração de Deus. A palavra que vem do pensamento e do coração de Deus. E essa palavra que você está ouvindo, ela é divina,
a palavra que nós escutamos do profeta Isaías, o Salmo 1, o texto do Evangelho de Mateus, é uma palavra divina e divinizante. Ela deifica aquele que a recebe, ela vai transformando aquele que a recebe naquela que é a vontade de Deus, que nós sejamos semelhantes a Ele. Diga comigo: Senhor, muito obrigado, porque nesse Hosana Brasil, o Senhor me oferece esse alimento da palavra, e essa palavra que vai me alimentando, ela vai me transformando em Ti, ela vai me divinizando, me deificando, me assemelhando a Ti, Senhor. Muito obrigado. Porém, meus queridos, essa palavra ela é divina e ela diviniza, mas ela precisa ser acolhida e aplicada para que isso aconteça. Jesus, no Evangelho de São João, no capítulo 6, no versículo 63, ele vai dizer assim: o Espírito é que dá vida, a carne para nada serve. As palavras que eu vos falei, elas são Espírito e vida. Essa palavra vai fazendo essa vida de Deus acontecer em cada um de nós. A Bíblia, a palavra de Deus, ela diviniza o ser humano. A Escritura vai dizer, Hugo de São Vito, ela leveda o mundo. A Escritura, diz Hugo de São Vito, é o sal e a luz das almas. Essa palavra que nós estamos ouvindo, que está nos alimentando na liturgia, nós nos alimentamos primeiro na Santa Missa de Jesus, palavra. É o primeiro alimento. Por isso que é importante a gente não dormir na hora da homilia. Porque a gente perde o garçom que está ofertando para nós a palavra, e a gente perde o alimento. Quando a gente cochila, a gente dorme, a gente cede ao cansaço. É o primeiro alimento. Depois nós vamos alimentar na mesa eucarística do corpo e do sangue do Senhor. Mas o Senhor, em primeiro lugar, na missa, Ele se dá a nós em alimento. Ele dá a palavra. E é a Escritura, eu volto a dizer e citar algo de São Vito. É a Escritura que leveda o mundo. Ela é o sal e a luz das almas. E Jesus continua no capítulo 6 de João, versículo 64. Mas há alguns entre vós que não creem. Olha que declaração forte da parte do Senhor. Mas há alguns entre vós que não creem. E o que o texto do profeta traz? O texto do profeta traz dois momentos. O profeta Isaías aqui no capítulo 48 vai dizer: isto diz o Senhor, o teu libertador, o Santo de Israel. Eu, o Senhor, teu Deus, te ensino coisas úteis, te conduzo pelo caminho em que andas. E aí começa o lamento. Ele começa a se lamentar, Deus começa a se lamentar pela voz do profeta. Ah, se tivesses observado os meus mandamentos. Está vendo? Jesus diz em João 6,64. Mas há alguns entre vós que não creem. Ah, se tivesses observado os meus mandamentos. Ah, se tivesses aplicado a minha palavra. Ah, se tivesses deixado como povo de Deus serem guiados pela minha palavra. Um lamento de um amor que é depreciado, que não é correspondido. O lamento de um Deus que se lamenta. E aí a gente está usando a linguagem humana para falar de Deus, né? É isso que a gente precisa entender. O lamento de um Deus que se lamenta por querer dar tudo o que o seu povo precisa, mas o seu povo, diz ele, não obedece os mandamentos, não segue o caminho, não segue as leis.
no capítulo 5 do Evangelho de João, no versículo 40, Jesus vai dizer: vós, porém, não quereis vir a mim para terdes vida. É o lamento do Senhor. É o mesmo lamento que ressoa na voz de Jesus, que está ali falando do testemunho do Pai sobre si mesmo. E Ele está dizendo: mas vós não quereis vir a mim para terdes vida. Mas olha só o que Deus vai dizer: ah, se tivesses observado os meus mandamentos. Aí Ele vai dizer: a tua paz teria sido como um rio. Vamos olhar para uma humanidade sem paz? Verdade ou não é? Ou eu estou exagerando? Não. Ah, lamento, Senhor, se tivesses observado os meus mandamentos, tua paz teria sido como um rio. Tua justiça, olha quanta injustiça que nós contemplamos no mundo que nós estamos, na geração que nós vivemos. Ah, se tivesses observado os meus mandamentos, tua justiça seria como as ondas do mar. Justiça na Bíblia também fala de santidade. Santidade é igual a justiça. Depois a terceira coisa: tua descendência seria como a areia do mar. Os filhos do teu ventre como um grão de areia. E este nome não teria desaparecido e nem teria sido cancelado da minha presença. Olha as consequências que Deus fala ao seu povo, a esse povo que experimentou o amor desse Deus. Vamos pensar nesse Deus libertador. É o teu libertador. Sou eu que tirei vocês do Egito. Sou eu que intervim em diversos momentos na vida de vocês. Sou eu que avisei a vocês que se vocês fossem infiéis, vocês iriam para a Babilônia humilhados e o nome de vocês desapareceria do imaginário, da vista, do coração de muita gente da humanidade, porque lá vocês permaneceriam, porque não foram fiéis aos meus mandamentos. São Leão Magno vai dizer assim: o que proporciona a paz é querer o que Deus manda e não o que Ele proíbe. O que proporciona a paz é querer o que Deus manda e não querer o que Ele proíbe. Bata no peito e diga assim: como é que é seu nome? O meu, vou dizer agora, bata de novo no peito e fala o seu nome. Vou dizer o meu: Padre Roger. Como é que anda a sua vida? Como é que anda o seu relacionamento com os mandamentos de Deus? Vai falando, eu estou dizendo para mim. Como é que anda a sua aliança com Deus? A gente precisa se perguntar diante do lamento de Deus: ah, se eles obedecessem os meus mandamentos. Aí ele vai além elencar. Meus queridos, hoje cedo, na primeira pregação, eu falei com vocês sobre os tempos difíceis. E os tempos difíceis que nós vivemos, existe uma vida radical. Ele exige. Os tempos difíceis exigem uma vida radical. Uma vida de aliança com o Evangelho e com os valores do reino. Uma vida de estrita obediência aos mandamentos de Deus, a doutrina da igreja. Porque nos tempos difíceis, ou nós somos fiéis, ou nós vamos sucumbir. Uma vez eu estava na Terra Santa, ia nevar em Nazaré. E eu fiquei super animado, eu e o Padre Edmilson. Vamos ver a neve cair em Nazaré, que emoção. E aí, a gente tinha conhecido conhecemos 2 cristãos árabes lá de Nazaré. Na verdade, nós tivemos a graça de batizá-los no Espírito Santo. O Ayman e o Shed. Nós os encontramos lá, 2 jovens, aí, arrastando o inglês bem ruim, conseguimos nos comunicar e eles serviam lá na basílica. E aí eles falaram assim: vamos ali conosco no Shalom. Quando nós chegamos lá na casa do Shalom, a televisão estava ligada na Canção Nova.
E estava acontecendo um acampamento de oração. E o povo aqui estava orando em línguas. Tão forte que eles falaram, ué, o que é aquilo lá? Aí eu falei para ele, olha, eu não sei explicar com o meu inglês, mas eu posso te fazer experimentar. E eu e o padre Edmilson impusemos as mãos sobre os dois e pedimos a graça do batismo no Espírito Santo. Aquilo que eles viram no acampamento aqui, eles experimentaram lá em Nazaré. Começaram a falar em línguas, começaram a experimentar a força do batismo no Espírito Santo. O Shed hoje é casado, constituiu família e por graça de Deus o Ayman é sacerdote na igreja. Deus o chamou depois daquela experiência com o Espírito Santo. Hoje ele é um frei franciscano sacerdote. O poder do Espírito Santo. O poder da palavra. A autoridade espiritual. E aí nós vamos comer uma pizza. Chamei os dois, vamos comer uma pizza, saiu eles dois, e aí a gente estava passando uma esquina lá, vieram outros cristãos que a gente não conhecia, e a gente está tentando, a linguagem do amor sempre acontece, né, quando a gente ama. E aí nos comunicamos ali e tal, nisso veio um cara, né, um jovem de carro, e não sei o que lá, com o som ligado, e estava tocando uma música do Hillsong, que é uma banda evangélica. E aí quando eu parei, ele parou no meio de nós, aí o Ayman e o Shed apresentou-me a mim e o padre Edmilson, nós nos cumprimentamos efusivamente, e aí eu perguntei para ele, você é de qual igreja? E aí eu levei uma lapada. Ele falou assim, aqui nós somos perseguidos, aqui não existe eu sou dessa igreja ou eu sou de outra, aqui todos nós somos cristãos. Todos nós somos cristãos. Eu falei, glória a Deus, bendita a palavra. E aí depois que ele deu o ensinamento para o padre, aí ele falou para mim assim, eu congrego aqui nessa igreja batista. Mas todos nós somos irmãos, somos cristãos, temos o mesmo Senhor, o mesmo Salvador, a mesma palavra e precisamos ter a coragem e pedir que Deus nesse Hosana Brasil renove a nossa coragem de uma decisão radical em praticar a palavra de Deus. No Evangelho, e aí eu vou usar uma palavra que talvez fique soando estranha, mas eu já vi o meu pai fundador pregar muitas vezes essa palavra aqui, Mateus 11:12, quando Jesus vai dizer, a partir dos dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os violentos procuram arrebatá-lo. Nos dias difíceis que nós estamos vivendo, nós temos que voltar para esses dias de João Batista e entender que nós precisamos ser violentos na vivência da palavra, violentos em renunciar às paixões da nossa carne, violentos em orar quando nós não temos vontade de orar e nós fazemos violência para orar. Violência para ir na missa, quando naquele dia de ir na missa, eu acordo com preguiça. Ou vai ter um jogo do meu time. E eu faço violência de ir na missa na hora do jogo. É essa violência, não é a violência das armas, não é a violência da guerra, das bombas que caem, não. É a violência da decisão, a violência da radicalidade. A violência que João Batista vivia era a forma com que ele tratava o seu próprio corpo. Era o silêncio do deserto, era a comunhão contínua com Deus. E nos tempos difíceis que nós estamos vivendo, nós precisamos voltar à radicalidade do início. Nós precisamos voltar à determinação do início. Nós precisamos voltar a viver a experiência de uma decisão. E aí eu vou usar uma linguagem carmelitana de Santa Teresa de Ávila, uma determinada determinação em seguir o Senhor.
e não ser para o Senhor uma causa de lamento. Ah, se o Padre Roger obedecesse os mandamentos e andasse nos meus caminhos, eu faria na vida dele coisas extraordinárias, daria a ele uma fecundidade tremenda, ele teria filhos espirituais como a areia do mar, como ele está dizendo aqui, ele viveria na paz. Eu vivo fazendo compromissos com o Senhor, alianças com o Senhor. Ontem mesmo, no dia da Imaculada, eu fui até a imagem de Nossa Senhora e disse para ela, me ajuda a ser santo, porque se não for para ser santo, não vale a pena. Não vale a pena. São Bernardo de Claraval, sempre quando ele estava vivendo um momento de tribulação, vamos entender que Bernardo vivia uma vida monástica, mas ele era um homem sábio, um homem de Deus, que era diretor espiritual de Papa, atendia cardeais, resolvia problemas da igreja, e sempre quando ele estava nesses momentos de exaltação e tal, ele se perguntava, Bernardo, a que viestes? Por que entrastes no mosteiro? E aí ele sempre recordava, entraste para ser santo. E aí Bernardo de Claraval ainda vai nos ensinar algo que eu vou falar no final da homilia. Bernardo dizia assim, quando eu não encontro santidade em mim, eu a usurpo de nosso Senhor. Usurpar é roubar. Não é minha, eu pego dele. Eu não consigo por mim mesmo, eu pego dele. Eu pego de Deus. Bernardo, aqui viestes. E aí eu queria dizer para você, se nós temos que ser violentos para arrebatar o céu, nós precisamos reconsiderar o nosso modo de viver. Nós precisamos confrontar com a palavra de Deus, com a doutrina da igreja e ter a coragem de adequar a nossa vida à vontade do Senhor. Ele renova a nossa coragem, nós estamos declarando no Hosana, não é verdade? Pergunta para quem está do seu lado, está ligado? Se nós, a partir desse Hosana, vamos assumir a vitória de Deus e vamos experimentar o reavivamento da nossa coragem, nós precisamos deixar Deus entrar nos critérios da nossa vida, da nossa caminhada. Se nós vamos arrebatar aos céus, como João Batista, com essa violência, nós não vamos mais julgar as coisas de acordo com as opiniões do mundo, mas com o juízo de Deus, com os critérios de Deus. Não com os critérios das ideologias, não com os critérios dos conglomerados midiáticos, não com os critérios da cultura contaminada pelas ideologias, não pelas ideias do cinema, não. Nós vamos confrontar a nossa vida, julgar a nossa vida de acordo com o juízo de Deus. Se nós queremos assumir essa violência, nós não vamos viver mais como todo mundo vive. Nós não vamos fazer mais o que todo mundo faz. Nós não vamos sentir-nos justificados como muitas pessoas se sentem justificadas em ações ambíguas, perversas, porque tem quem o faça. Uma vez eu estava acompanhando um jovem que vivia um drama de um vício. Uma desgraça para a vida daquele jovem. E eu fui no acompanhamento, na direção, mostrando para ele caminhos que ele tinha que fazer, coisas que ele precisava deixar, porque senão ele não romperia com aquele vício. Aí um dia eu atendi, ele falou, padre, eu não vou fazer essas coisas não, vou continuar frequentando os mesmos lugares que eu frequento. Eu falei, meu filho, você não vai aguentar. Ele falou assim, mas eu fui naquele lugar e tinha um padre lá. Eu falei assim, não meça a sua vida por aquela realidade daquele irmão sacerdote estar lá naquele lugar que já te fez cair muitas vezes. Eu não defendi o padre e nem condenei o padre, em hipótese alguma. Eu só disse para ele, não viva situações que você justifique na sua vida de luta, de combate, ações duvidosas, perversas, porque tem alguém que faça. Porque tem alguém na igreja que eu já vi que fala, que tem esse ou aquele lá que eu até admiro, e não sei o que lá, que ele pensa daquele jeito. Não, a medida tem que ser nosso Senhor.
enxergar a minha vida, a nossa vida com os olhos de Deus, procurar o bem mesmo que não seja agradável, não apostar no juízo da maioria, mas no juízo de Deus. Essa é a nossa garantia. Lutar por viver um novo estilo de vida, uma vida nova. Dá uma cutucadinha em quem está do seu lado e fala: meu irmão, hoje nosso Senhor está nos chamando, a mim e a você, a assumir essa renovação da coragem de nós sermos santos, de nós sermos radicais, de nós sermos aqueles que arrancam suspiros de Deus. E Deus suspira e diz: ai, esse meu filho, essa minha filha, obedece os meus mandamentos e segue os meus caminhos. Olha para quem está aí do seu lado e diga: Deus, dá uma sacudida nele, diga para ele: Deus está te despertando para uma vida radical, renovando a sua coragem de ser de Deus, a sua coragem de ser santo, a sua coragem de dar testemunho lá no mundo, a sua coragem de gritar. Essa é a vitória que eu quero dar para Deus. Essa é a vitória que eu quero dar para Deus, a minha vida santa. Você veio celebrar vitórias de Deus, não veio? Mas eu quero dizer para você, aqui neste Hosana Brasil, você precisa se decidir a dar a vitória para Deus e dizer: Deus, eu obedecerei os seus mandamentos e seguirei os seus caminhos até o meu último suspiro. Padre, mas até o último suspiro não é tempo demais? Eu aprendi que existem duas maneiras de nós vivermos a santidade. Duas formas. A primeira, diga comigo, a primeira é por imitação. Essa exige de nós aquele esforço. Eu me esforço para imitar as obras de Deus, para imitar Jesus Cristo. Qual é a primeira? Imitação. A segunda forma de você ser santo é por apropriação. Essa forma é pela fé, é pela oração. É quando eu comungo e eu estou com aquele que é santo dentro de mim e eu digo para ele na ação de graças: eu estou me apropriando da sua santidade. Eu estou me apropriando de pensamentos santos. Eu estou me apropriando de olhares santos como os do Senhor. Eu estou me apropriando de sentimentos santos como são os seus sentimentos. Eu estou me apropriando da santidade do Senhor na minha vida. Vocês entenderam? Às vezes você fica pensando: o que eu vou rezar na ação de graça? Aí comunga, reza uma Ave Maria, já abre os olhos e fica reparando quem está do lado. Comunga e comece a se apropriar da santidade de Deus. Bernardo dizia: quando eu não consigo, eu usurpo a santidade de Deus, porque ela é minha. Eu usurpo a santidade de nosso Senhor. Meus queridos, minhas queridas, nós precisamos ser uma geração de santos, de vitoriosos. O Brasil perdeu a Copa, mas você não pode perder o céu. Não espere a prorrogação. Não espere a prorrogação. E muito menos não espere a hora do pênalti. Porque você pode errar na última hora e perder. Você está me entendendo? Você está entendendo a analogia que eu estou fazendo? Sim ou não? Já conquiste a vitória no tempo normal, no cotidiano, no dia a dia. Não seja como essa geração: eu toquei flauta e ninguém ouviu, cantei canções e ninguém dançou. João Batista, uma geração maledicente. João Batista não comia, não bebia, ele era possuído pelo demônio. Mas o Filho do Homem come e bebe, ele é um guloso, um beberrão. Não vou falar a palavra errada.
um glutão. Meu querido, minha querida, conquiste o céu no tempo normal. Se você precisa arrumar a sua vida, arrume a sua vida. Se você precisa fazer um bom exame de consciência, faça um bom exame de consciência e procure a confissão. Se você precisa combater o pecado mortal, pede a graça para Deus e vai orando todos os dias, vai se alimentando da palavra, vai até que você se liberte daquilo que estava te dominando. Não espere a prorrogação, não espere os pênaltis. Eu vou deixar para amanhã. E se amanhã não chegar? Vou terminar dizendo uma coisa para vocês. Uma geração de santos, de vitoriosos. O cardeal Sará, ele dizia assim: a beleza da igreja não reside no número de fiéis, mas em sua santidade. Porque os santos são a verdadeira primavera da igreja. Depois o cardeal Cantalamessa vai dizer assim: não depende de nós nascermos fracos ou fortes, ricos ou pobres, bonitos ou menos bonitos, inteligentes ou menos inteligentes. O que depende de nós sim, é nós sermos honestos ou desonestos, bons ou maus, santos ou pecadores. E diz o cardeal Cantalamessa: o contrário de um santo não é um pecador, mas é um fracassado. Por quê? Ele até cita um ditado francês: a nobreza exige. Ser filhos de um pai que é santo, e ter um irmão que é santo, e ter o Espírito que é santo, que nos santifica, exige de nós a santidade. Pai, aquele povo que ficou um pouco triste porque o Brasil perdeu nos pênaltis, no Hosana Brasil do ano de 2022, Pai, eles decidiram obedecer os mandamentos e andar pelos meus caminhos. Eles não são uma geração de maledicentes, uma geração que fica: esse aqui é desse jeito, aquele ali é daquele jeito, porque daquilo. Não, é uma geração que se levanta para celebrar a vitória, para assumir a vitória e ter a coragem de ser o que deve ser. Olha para quem está do seu lado e diga assim: São João Paulo II profetizou. E essa profecia agora cai como um relâmpago sobre a sua vida. O Brasil precisa de santos. E o próximo santo do Brasil está sentado aqui do meu lado, eu estou olhando para ele. A próxima santa do Brasil está sentada aqui do meu lado, eu estou olhando para ela. E isso, segura na mão desse santo que está aí do seu lado e fala assim: essa é a responsabilidade. A gente um dia vai conquistar o Hexa, mas a santidade precisa ser a beleza da igreja do Brasil. A santidade precisa ser a luz da igreja do Brasil. E a canção nova foi levantada por Deus para preparar um povo para a vinda gloriosa do Senhor. Fala para esse irmão assim: fica de pé, rapaz. Fica de pé. Você foi escolhido, você foi escolhida. Eu gostaria, cadê a Mosângela? Eu gostaria de chamar aqui o Eros, Biondini e a Adriana, o Francisco Júnior e a Renata. Venham aqui. Às vezes, por conta das coisas que têm acontecido no Brasil, a gente tem ficado com alergia de político, não é verdade? Não é? Agora esses dois aqui, deputados federais, eles têm dado a vida para defender a família, a vida,
a política antidrogas e tudo aquilo que nós defendemos como igreja, que quer ser uma igreja que brilha em santidade. E eles quiseram vir no Osana Brasil celebrar os 25 anos de matrimônio. Eles não só defendem a família, eles têm uma família linda. Por isso que lá eles estão defendendo. Eu fui celebrar a Páscoa dos deputados lá na Câmara. E aí eles estavam lá, o Eros tocando, o Francisco Júnior é o responsável lá pela bancada católica. Quando eu vi o Francisco falando, eu falei, gente, que homem de Deus. E eu falei assim, está acontecendo o que São José Maria Escrivá disse. São José Maria Escrivá dizia assim, sabe qual é o motivo da crise do mundo? As crises mundiais são crises de santos. Ouçam bem o que eu estou dizendo, dizia José Maria Escrivá. E os santos precisam estar em todos os lugares da sociedade. Também na política. Os homens que lutam pela santidade. Que lutam por aquilo que nós acreditamos. Que buscam a palavra de Deus. Só que nós estamos sendo contaminados por um espírito que quer colocar em nós uma alergia e desacreditar que é possível ser santo lá dentro. E aí nós, como Canção Nova, queríamos dar um presente para vocês. Está aqui o Padre Márcio e o Padre Bruno, que é a bênção apostólica do Papa Francisco pelos 25 anos de matrimônio de vocês. Que Deus possa abençoá-los. Deus abençoe. Que vocês continuem, que vocês não desistam. Queridão. Diga para eles, meus queridos, nós também acreditamos na família. Nós também defendemos a vida. Nós também lutamos contra as drogas. Nós defendemos aquilo que é de Deus. E nós queremos ser santos. Erga os seus braços agora, eles também vão erguer aqui os braços. E peça ao Espírito Santo, num momento, fala, Espírito Santo, me ajuda a ser santo. Vai dizendo para ele, Espírito Santo, vem agora sobre mim. Tu que és o santificador, tu que és aquele que santifica. Eu sei que tem sido o Senhor a conduzir esses irmãos que enfrentam uma luta desumana ali dentro daquela casa do povo. Porque toda hora tem um projeto para destruir a família, toda hora tem um projeto para aprovar aborto, toda hora tem projeto para eutanásia, toda hora, e eles estão lá, Senhor. E é o Senhor quem tem conduzido esses teus filhos. Mas agora também eu quero pedir para todos nós que tomamos uma firme decisão a partir dessa homilia, a lutar pela santidade. Espírito Santo, Tu és o santificador. Então venha em nosso socorro. Ora por um instante em línguas. Vai orando. Solta sua voz. Eu quero pedir que o espírito de coragem repouse sobre nós. O espírito de coragem de abandonar o erro, de abandonar a mentira, de abandonar o pecado, de abandonar aquilo que não é agradável a Deus. E de ser para Jesus, ser para o Pai, o Espírito Santo, um suspiro de alegria. Esses meus filhos vivem os mandamentos, seguem os meus caminhos. Senhor, santifica as famílias, os jovens, os adolescentes, as crianças, os anciãos. Levanta um povo corajoso, decidido. É o que eu peço, ó Pai, em nome de Jesus e pela intercessão da Virgem Maria. Olha para esse irmão e diga para ele, irmão, meu irmão, você é uma resposta, a uma palavra profética de São João Paulo II. Diga para ele, o Brasil precisa de santos. O Brasil precisa de santos. Aleluia! Pode aplaudir essa palavra profética.
Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.